Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula de biologia e hoje a gente vai abordar um reino bem interessante aí, que é o reino protistas, tá? Onde estão localizados os protozoários, beleza? Então vamos lá para o vídeo não ficar tão extenso. Então assim, o reino protista ele é formado pelas algas e os protozoários, tá? Essas algas elas podem ser uni ou pluricelulares, né? Elas apresentam características eucariontes, né? Ou seja, aquela que possui o núcleo com a membrana que o limita, né? São autotrófos, ou seja, produzem o seu próprio alimento e utilizam a fotossíntese para isso, tá? Lembrando que ele tem clorofila e não cloroplasto, tá? O próximo agora são os protozoários, os mais comuns. Também são eucariontes, ou seja, possuem um núcleo com a membrana que o define esse núcleo, né, delimita esse núcleo. São unicelulares e heterotrófos, ou seja, não produzem o seu alimento. A grande diferença do reino dos protozoários para o reino monera, que são das bactérias, é que nas bactérias o núcleo, né, o material genético fica espalhado internamente dentro da célula. E os protistas já são um pouco mais avançados em relação a isso, onde o núcleo ele tem essa membrana que a gente chama de carioteca ou membrana nuclear, que delimita o seu espaço, tá? Os protozoários eles podem ser divididos em quatro grandes grupos, e aí é de acordo com o seu poder de locomoção, tá? A gente vai ver que eles podem ter vida livre no solo, podem viver também tanto em água doce, né, como em água salgada. Nós temos aqui então os ameboides, os ciliados, os flagelados e os esporozoários, onde nós vamos falar agora sobre cada um desse grupo aí, né, que é encontrado dentro dos protistas. O primeiro aí, né, são os protozoários, né, também chamados os ameboides ou sarcordíneos, né, locomovem-se por pseudopódios que significa falsos pés, tá, que vão auxiliar esse animal a capturar o seu alimento através da fagocitose, que é um processo em que a membrana faz evaginação para então dar um abraço no seu alimento para poder digeri-lo, tá? Os protozoários, melhor dizendo, as amebas, né, ameboides aí que vivem em água doce, eles possuem um vacuolo, né, contrátil, que vai auxiliá-los a eliminar o excesso de água interna, tá? Para não ter esse acúmulo aí para afetar as suas reações internas, tá? Esse animal ele faz um processo de divisão por bipartição, onde uma célula vai duplicar o seu material genético interno e depois aquela única célula se divide em duas, tá? Ou seja, os dois animais agora são idênticos ao primeiro. Essas amebas, elas apresentam então duas variações aí, tá? Nós vamos ver que existe os eleozoários, né, que vão formar esses pseudopódios aí, os pseudopódios significa falsos pés, como eu já disse, longos e finos, como se fossem espinhos, né? Aqui, como vocês podem ver, tá? E também apresenta uma forma que lembra um retículo, né? Como se fosse a união de vários protozoários, tá? Que são chamados de foraminíferos, né? Que também apresentam pseudopódios e esses pés eles apresentam uma extensão mais longa e fina. São bem parecidos com os eleozoários, que são esse aqui, ó, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, nota que existe uma variação bem grande dentro desse grupo aí. Os próximos agora são os ciliados, né? Eles apresentam, pelo menos em uma fase da sua vida, os cílios, né? Depende muito do animal, então, que ele parasita ou o local em que ele vive. Ele apresenta esse cílio ou não, né? Na forma de ele apresenta um cisto, né? E esses cílios eles vão ser utilizados tanto para capturar o animal, aqui ó, tanto para capturar quanto para o deslocamento, tá? O grande exemplo de ciliados que nós vamos encontrar vai ser os paramécios, e ele vive em água doce, tá? E o interessante de falar sobre esses protozoários é que ele apresenta dois tipos de núcleo. Um núcleo com a função vegetativa, que comanda boa parte das ações do corpo
do animal, né? As reações. E o outro que vai controlar, ó, a parte reprodutiva. Ou seja, ele tem dois núcleos, um que comanda boa parte das funções do seu organismo e outro que só é utilizado para a reprodução, tá? Esse paramécio, ele faz um processo bem interessante parecido com o das amebas, tá? E ele apresenta tanto um tipo de reprodução assexuada, né, quando ele se divide um próprio indivíduo se divide em dois, e sexuada, quando nós temos dois indivíduos que fazem a troca de material genético, né? Nós temos aqui agora o próximo, que são os protozoários flagelados, né? Que eles vão se locomover através dos flagelos, que é essa estrutura aqui, ó. Vocês podem ver, ó, tá? A grande maioria deles possui a vida livre, eles são aquáticos e, um detalhe, ó, eles apresentam parasitismo, inclusive no ser humano, né? Ou também eles podem sobreviver através de uma relação de mutualismo, onde ele convive com outra espécie e ambos fazem uma troca, aonde ambos saem ganhando nessa troca aí, tá? Alguns desses protozoários eles são parasitas, tá? Ou seja, eles estabelecem uma relação com o indivíduo a ser parasitado. A gente chama isso, então, esse indivíduo de hospedeiro. Então, ele suga todos os nutrientes daquele indivíduo ali. E nesse processo de parasitismo, ele pode sim levar o indivíduo à morte aí, tá? Quando nós tratamos essa questão de doenças causadas pelos protozoários, a gente vai trabalhar então com a questão das protozooses aqui, ó, que são doenças causadas pelos protozoários, tá? E não são poucas. Nós temos aqui a doença de Chagas. Essa é bem conhecida aqui na nossa região, no nosso país em geral, né? Ele é causado também por um protozoário flagelado, tá? Do tipo Trypanosoma cruzi. Lembre-se desse nomezinho maravilhoso aqui, você vai ouvir falar muito nele, tá? Ele tem um hospedeiro vertebrado, no caso nós mamíferos, né? Aonde se encontram na forma flagelada no sangue, justamente para poder se locomover, tá? Mas ele perde esse flagelo quando ele fica localizado nas células do coração e dos sistemas que compõem o coração, né? Ele é endêmico, ou seja, ele apresenta endemia aqui, ó, tanto na América Central quanto aqui, ó, na América do Sul, tá? Os principais transmissores desse protozoário, a gente vai encontrar aí o Triatoma infectante, né? O Rhodominius prolixus e o Panstorgilius megitus. E eles são conhecidos como isso aqui, ó, como o barbeiro, que é um inseto. Ele é hematófago, ou seja, se alimenta de sangue, e ele possui hábitos noturnos. Vocês vão entender agora na próxima explicação por que esse animal ele é inteligente, ele apresenta esses hábitos noturnos aí. Justamente para esse processo aqui, ó. No ciclo de vida do Trypanosoma cruzi, o que acontece? Nós temos aqui um animal, o barbeiro, né, que apresenta então aí no seu trato digestivo esses protozoários. À noite, né, quando o vertebrado, ou seja, vamos colocar o exemplo do ser humano, ele vai dormir, esse animal vai lá, como ele é um hematófago, suga o sangue do indivíduo. Quando ele faz esse processo, ele libera suas fezes, né? E é nessas fezes que se encontram os protozoários flagelados. Nesse momento, então, a pessoa coça no local, né, espalhando as fezes daquele local, e nas fezes, como tem um flagelo, cai na corrente sanguínea, justamente no local aonde esse hematófago, esse barbeiro, esse inseto, mordeu. Cai na corrente sanguínea e entra em circulação no organismo do indivíduo, tá? Até aí tudo bem, ele apresenta flagelo. Quando chega em um determinado ponto, quando ele atinge as células sanguíneas, as células cardíacas, ele então perde as células e se instala, né, nessas células cardíacas, aumentando então proporcionalmente muito o tamanho do coração, né? Ou seja, as pessoas irão acabar apresentando problemas cardíacos em decorrimento da grande quantidade desses protozoários
no coração, tá? As principais formas de transmissão desse protozoário aí, a gente vai ver, ó, tem por transfusão sanguínea, né? Transplantes também de órgão apresenta, nesses órgãos que apresentam, então, esse protozoário. Na placenta, ele consegue fazer essa ultrapassagem da placenta para o feto, né? Para o embrião, melhor dizendo, para o feto, pelo leite materno, ingestão de bebidas ou alimentos contaminados por fezes do barbeiro, ou por partículas, né, desse animal que foram trituradas aí junto com o alimento, tá? Ele também pode penetrar, mesmo que o animal não tenha sugado o sangue do indivíduo, ele nas fezes, se alguém encostar próximo a uma fezes, pegar em um local e, vamos supor assim, coçar no local onde tem uma ferida, o parasita pode por ali entrar, então, e se instalar na corrente sanguínea e atingir o coração. O período de incubação desses animais, ou seja, o período que ele fica sem apresentar sintomas no corpo humano, depende muito do indivíduo, mas apresenta aí de 1 a 2 semanas. Tá? Ele apresenta, como eu disse para vocês, doenças crônicas, porque atinge o coração e o sistema digestório, né? Pega o megacólon e o megaesôfago. E a grande profilaxia desse animal é eliminar os vetores, que no caso são esses insetos, e melhorar as condições de moradias. Chegou no ponto que eu queria. Esses animais, né, eles vivem em um ambiente bem rudimentar, né, bem simples mesmo. Então aquelas casas de palhas, casas de madeira, de taipa assim chamado, é um local onde ele consegue ficar escondido, porque é um ambiente úmido, né, ali é pouco sol, e como tem muita palha, muito simples, ele consegue se esconder ali facilmente, né? Então tem muitas opções, muitos lugares para ele se esconder. Então ali à noite ele sai, o indivíduo que está ali próximo, como ele é hematófago, suga o sangue e acaba contaminando as pessoas, tá? Nós temos outra aqui que é a malária, tá? Que é também chamada de impaludismo, maleita, né? Ou também febre palustre ou cinzão, depende da região onde se encontra. Também é causada por protozoários, né, do gênero Plasmodium. O ser humano, ele é intermediário nessa questão aí, tá? Quando ele se torna intermediário, quando ele recebe então esse protozoário dentro do corpo do ser humano, ele se reproduz de forma assexuada, e o grande animal definitivo desse protozoário são os mosquitos, tá? E lá dentro dos mosquitos ele já muda o tipo de reprodução, ele se torna assexuado, tá? O indivíduo que faz essa transmissão é chamado de vetor, né? Que é o mosquito prego, também chamado de Anopheles, tá? O que acontece? Um indivíduo já contaminado, o mosquito vai lá, suga o sangue desse indivíduo, contrai então os flagelos que se encontram na corrente sanguínea por se alojar no fígado, tá aqui, ó, do indivíduo. Esse inseto se contamina então com esse protozoário, né? Ele internamente faz um processo de reprodução assexuada, entre outros animais eles vão fazendo essa troca, se tornando, aumentando a variabilidade entre eles. E esse inseto então vai sugar o sangue de outra pessoa. Ao sugar o sangue de outra pessoa, esse animal então contamina o próximo indivíduo. E internamente reproduzem-se por forma assexuada, ou seja, um vai lá e se divide em dois, né? Chama de ciparidade ou divisão binária isso aí, tá? Quem apresenta a malária, né, tem algumas manifestações ou sintomas como febre, calafrio, cefaleia, que é dor de cabeça muito forte, vômito, uma dor no corpo extremamente forte, né? Já as formas mais crônicas, que podem levar o indivíduo até a morte, tá? Apresenta lá anemia, porque trata-se do fígado, né? Aumento do fígado e do baço, alterações cardíacas, renal e neurológicas ali, tá? E o último de todos aí, a gente trabalha com a questão da amebíase, né? A amebíase que é causada pelas amebas. Geralmente ela ocasiona-se uma dor de barriga, diarreia muito forte, tá? Porque ela se encontra aqui no intestino grosso do indivíduo. Como é que você então contrai a amebíase, que é também chamada de entamoeba histolítica, tá? Quando você vai em um determinado local comer algo, né, que não tem saneamento básico, muitas vezes as pessoas acabam nem tendo ali lavando as mãos,
né? Quando vão ao banheiro, ou pega no dinheiro, pega no recipiente da comida e tudo mais, nesse momento aí você pode ser contaminado, né? Ou muitas vezes nas verduras, na comida que não é cozida. Então, nesse momento, você sim pode ser contaminado. Então, através desse processo aí, então a pessoa é contaminada, ela se instala no intestino grosso, e ali no intestino grosso, então, como o nosso organismo ele tenta eliminar esse animal, né, que fica localizado no intestino grosso, que é praticamente a última parte do nosso intestino, na parte de absorção, tá? Nesse caso aí, dessas diarreias aí muito fortes nas pessoas, tá? Pessoal, e é isso aí, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e muito obrigado. Valeu!